do Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria. Estamos aí na nossa transmissão ao vivo semanal e nós gostaríamos hoje de falar de nossa fé no papado. Eu estou tocando nesse tema porque nesses dias, olhando um pouco para a figura de São Josafá, que é o santo que nós celebramos hoje, eu descobri uma encíclica que eu não conhecia, uma encíclica escrita pelo Papa Pio XI, datada exatamente do dia de hoje, dia 12 de novembro, não é? 300 anos depois da morte de São Josafá. São Josafá foi um bispo mártir que morreu para defender a unidade da igreja com o Papa, ou seja, defender a sua fé no papado. Então, assim, 300 anos depois da morte desse bispo, que derramou o sangue dele para defender a unidade com Roma, com o Papa Pio XI escreveu a encíclica Ecclesiam Dei. Essa encíclica é muito oportuna porque tem umas reflexões interessantes a respeito não somente da vida de São Josafá, mas também a respeito da realidade de nossa fé na missão do sucessor de Pedro, o Papa. Então, gostaria de fazer esse programa aproveitando um pouco do fruto das reflexões a respeito dessa encíclica, recordando também que hoje, sendo o dia de São Josafá, nós estamos a 395 anos da sua morte. Então, daqui a 5 anos vão ser 400 anos da morte de São Josafá. São Josafá está enterrado em Roma, na Basílica de São Pedro. É interessante que, embora ele tenha morrido, né, na região da Rússia, assim, grosso modo, para você se localizar, né, na verdade, São Josafá pertencia ao Rus. O Rus, né, daí vem a palavra Rússia também, mas o Rus hoje não é exatamente a Rússia, é a Ucrânia, Bielorrússia e um pedaço da Rússia. É um povo que durante alguns séculos esteve separado de Roma por causa do cisma, não é, que houve no Oriente entre Roma e Constantinopla. Então, assim, para se localizar no tempo, não é, em 1054 houve um cisma e Roma se separou do Oriente, o Oriente se separou de Roma. Ali as falhas, os pecados, os erros humanos foram grandes, tanto de um lado como do outro. Não é? Mas aqui está a maravilha. O Papa Pio XI recorda o seguinte: nós convidamos os nossos irmãos orientais, não é, que se separaram há tanto tempo de nós através de um doloroso cisma, aqui retornem. Retornem para a unidade com Roma, compreendam a necessidade de estar unidos ao sucessor de São Pedro em Roma e, aqui vem a coisa importante, não levem em conta a culpa dos indivíduos, né? Privatorum culpa, a culpa das pessoas privadas, ou seja, dos indivíduos, das pessoas individualmente. Porque, claro, na história dessa separação entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, não é, existem culpas dos dois lados. O que acontece, porém, é o seguinte: Cristo só tem uma igreja, ele não tem duas. Não é? Portanto, nós temos a Igreja de Cristo, a única Igreja de Cristo, que é aquela unida ao sucessor de Pedro, ao Papa. E nós temos essas numerosas dioceses do Oriente, que
infelizmente, vivem nesse cisma, nessa rejeição do Papa. A Igreja de Roma pede encarecidamente, e essa é uma das coisas que essas dioceses orientais elas são bem marcadas, né, por uma espécie de ressentimento com relação às culpas do passado, culpas realizadas, claro, também por nós, pelos dois lados, podemos dizer. Só acontece o seguinte, são culpas de pessoas privadas. A igreja, a história da igreja está cheia, está coalhada de culpas, não somente de padres, de bispos, de papas inclusive, que pecaram gravemente e que são pedra de tropeço e de escândalo, mas isso não deve abalar a nossa fé. Então vamos lá, vamos aqui colocar as coisas de forma orgânica para a gente entender qual é a nossa fé no papado. Depois a gente dá uma olhada na vida de São Josafá e aplicamos alguma coisa, né, para o nosso dia a dia. Veja, primeira coisa, nós temos que recordar que a igreja ela é um organismo, né? Ela é uma instituição divina em primeiro lugar. A igreja foi fundada por Jesus Cristo e ela é o corpo de Cristo. Portanto, a realidade da igreja não é uma invenção humana. E nisto, os orientais eles estão de acordo conosco. Aqui é interessante nós notarmos essa diferença com os protestantes. Os protestantes acham que as organizações, instituições visíveis da igreja são invenções humanas. Nós, católicos, não achamos isso. Não pensamos nisso. Nós não cremos assim. Nós cremos que Jesus instituiu, sim, uma igreja. E estas dioceses orientais, que nós chamamos de ortodoxos, né, eles também creem que Jesus instituiu uma igreja. E nesse sentido aqui tem um acordo. Nós cremos que existe uma igreja instituída por Jesus Cristo, uma única igreja. O que acontece, porém, é que nós, católicos, cremos que esta única igreja de Cristo, ela permanece íntegra na Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, na igreja unida a Roma e ao Papa. Por quê? Porque não é possível ter a integridade da Igreja de Cristo sem nós termos um ponto de unidade que é o sucessor de Pedro. É aqui que está a realidade da fé católica. Nós católicos cremos que, se necessário for, como São Josafá, nós temos que derramar o nosso sangue para defender a fé no papado. Mesmo que tenha havido papas indignos na história da igreja, nós não cremos em indivíduos. Nós cremos na igreja e nesse organismo da igreja existe o papado. Nós cremos no papado. Então, na realidade, nós cremos que Jesus deixou um corpo, esse corpo visível aqui na terra, invisível lá no céu, no purgatório. A igreja ela povoa aqui esse mundo visível, povoa o purgatório, porque no purgatório todos já são salvos, são membros da igreja que já foram salvos, e o céu, que são membros da igreja que já estão na glória. São esses, não é? Esses três grupos da igreja. A igreja que está aqui na terra, que é chamada igreja militante, a igreja que está no purgatório, que é chamada igreja padecente, né? E a igreja que está no céu, que é chamada de igreja triunfante. É uma só igreja, um corpo só. Acontece, porém, que este organismo visível aqui da terra,
ele tem um centro de unidade, que é o sucessor de Pedro, que é o Papa. E esse centro de unidade, ele permanece ao longo desses 2000 anos. Portanto, o Papa Francisco, ele é o sucessor de Pedro número 266. O que significa crer no papado? Significa crer que nós, católicos, cremos nos 266 sucessores de Pedro, sem ter que escolher nenhum deles. Embora alguns deles, historicamente, eu vou comentar daqui a pouco, sejam bastante difíceis de ter alguma simpatia humana por eles, mas nós cremos no papado. Então quer dizer o seguinte, nós católicos não escolhemos papas. É isso que a grande mídia tem uma dificuldade enorme de entender. Eles ficam escolhendo o Papa. Ah, eu gosto do Papa João Paulo II, já eu gosto do Papa Pio XII. Tudo bem, você pode ter gosto, né? Um gosta de goiabada, outro gosta de doce de leite. Eu vou fazer o quê? Só que acontece o seguinte, a fé em todos os 266, sem excluir nenhum, porque nós cremos que esses homens, uns mais dignos e santos, outros menos dignos e dignos de nossa pena e compaixão, eles têm uma missão de continuar confirmando a fé dos irmãos. Então, a nossa fé, ela é uma fé de 2000 anos naquilo que ensinaram os 266 sem contradição. Vou dar um exemplo assim bem concreto, né? Já citei aqui no site que aconteceu que recentemente num debate, né, que houve na Argentina, eles tentaram aprovar a descriminalização do aborto. Quando, se não me engano, me desculpem se eu errar os detalhes, quando a Câmara dos Deputados já tinha aprovado a descriminalização do aborto e era o Senado que precisava aprovar, no meio da história, o Papa Francisco interveio e se manifestou. E disse que o aborto era uma coisa inaceitável. Eis se não quando a mídia mundial, inclusive jornalistas, né, aqui do Brasil, começaram indignados a vociferar, né, xingamentos e externar decepção com o Papa Francisco. Uma jornalista brasileira, né, um desses grandes veículos de comunicação do nosso país, disse assim: nós esperávamos que o Papa Francisco fosse trazer a Igreja Católica para o mundo moderno, mas eis que ele continua com essas ideias medievais de criminalizar o aborto. Gente, vocês não entenderam ainda que nenhum Papa vai aprovar o aborto? E se acontecer que, Deus não permita, misericórdia, que um sucessor de Papa Francisco, lá na frente, aprove o aborto e ensine que o aborto não é pecado, me desculpe, esse homem, se ensinar isso, não é mais Papa. É um herege. Porque só existe o papado quando as pessoas que se sentam na cátedra de Pedro ensinam a mesma doutrina e têm a mesma fé de todos os 266 sucessores de Pedro. Portanto, a nossa fé é no papado e não em indivíduos. Os indivíduos podem cometer erros tremendos pessoalmente, mas enquanto ensinam, eles têm o
carisma de poder ensinar ex cátedra infalivelmente. E se por acaso, fora da situação ex cátedra, ensinarem alguma coisa de herético, eles decaem imediatamente do papado e deixam de ser papas. Portanto, nós não cremos em personalidades individuais. É isso que eu achei assim, bem expresso, né, e luminoso nessa encíclica do Papa Pio XI a respeito de São Josafá. Nesse convite que Pio XI fez aos orientais, que eu acho que é um convite validíssimo para nós todos, que nós deixemos de olhar para a Igreja Católica Romana, para a Igreja de Roma, olhando para os defeitos, para as culpas, para os pecados, para os erros individuais. Que, aliás, diz o Papa Pio XI, a Igreja Católica é a primeira a condenar. Isso aqui é a coisa. A Igreja é a primeira a condenar. Se há defeitos individuais, nós católicos somos os primeiros a condenar esses erros, esses defeitos, esses pecados. O que nós cremos é num organismo fundado por Cristo, numa realidade sobrenatural que perdura por 2000 anos e que tem um centro visível no sucessor de Pedro, que em algumas ocasiões tem o carisma da infalibilidade, em outras ocasiões ele tem o carisma de confirmar a fé dos irmãos ordinariamente, e se por acaso acontecer que essa pessoa que senta na cátedra de Pedro seja um herege publicamente, manifesto e confesso, ele decai imediatamente. Não é? Vamos citar alguns exemplos desses defeitos. Pega a lista dos papas. Você começa lá, São Pedro, depois de São Pedro veio São Lino, depois de São Lino veio São Cleto, depois de São Cleto veio São Clemente, e aí vai, São Fulano, Santo Fulano, São Fulano, Santo Fulano, São Fulano, Santo Fulano, até que de repente aparece um lá, Libério. E o sujeito não é santo. Veja, desde São Pedro, todos os papas eram santos, santos. De repente, um carinha sem título, Libério. Quem é esse Libério? Foi um papa que, desculpa lá, amarelou. Devia ter enfrentado o poder político, devia ter enfrentado o poder do mundo, aspas, moderno da época dele, que era a época da heresia ariana, e não enfrentou. Andou assinando documentos totalmente heréticos, embora ele não fosse herege privadamente, porque ele era ignorante e sem coragem, assinou documentos heréticos de concílios espúrios que aceitavam o semi-arianismo. Ele nunca decaiu, nunca deixou de ser papa. É papa válido, está na lista dos papas. Mas cometeu o gravíssimo erro, não é? De não defender a fé quando precisava ter defendido. Foi não somente ignorante, foi também covarde. Isso abala a nossa fé do papado? De jeito nenhum. Nós cremos nos 266 papas, inclusive no Libério, no papado dele. Nós cremos no papado dele. Mas nós sabemos distinguir as culpas individuais. Eu tenho um livro que eu comprei. O título é escandaloso, mas eu vou ler para vocês. Papal Genealogy, genealogia papal. As famílias e descendentes de papas. Os papas que tiveram filhos.
Não, mas isso existiu, padre. Não só existiu, eles fizeram um livro inteiro ali, ó, com árvore genealógica e tudo. Entendeu? E nós não deixamos de crer neles. O que nós fazemos é que nós condenamos as culpas deles. Querem ver? Vou dar um exemplo. O Papa que convocou o Concílio de Trento para condenar o protestantismo, Papa Paulo III. Nós cremos no Concílio de Trento, que foi convocado pelo Papa Paulo III. Acontece que o Papa Paulo III, antes de ser Papa, né, quando ele era somente o cardeal Farnese, ele teve filhos. E depois que ele era Papa, se tornou Papa Paulo III, um dos filhos dele, que aliás ele colocou o nome do próprio pai, Pierluigi, teve 2 filhos. E esses filhos eram seus queridos. Eram netos do Papa. 2 netos do Papa. É daí que vem a palavra nepotismo. Nipote, que em italiano quer dizer neto. Quando você favorece uma pessoa que é seu parente, não chama nepotismo? Nepotismo político. Fulano está nomeando fulano de tal porque é seu parente. Isso é nepotismo. De onde vem nepotismo? Nepotismo vem dessa prática. O Papa nomeou seus netos. Um neto ele nomeou cardeal e outro neto ele nomeou duque de Parma. Ok? Não vou nem citar a fama miserável que tem o pai desses 2 rapazes, porque tem lá uma acusação de homossexualismo que é bastante escabrosa, mas não vou citar aqui a história, né? Mas assim, veja, o Papa que convocou o Concílio de Trento, né? E nós cremos no Concílio de Trento, e nós cremos no papado dele, tem atitudes assim muito pouco honrosas, para dizer pouco, né? Com relação à sua vida de celibato, a sua vida de santidade, a sua vida no sacerdócio. No entanto, a gente vê que no fim, no pontificado dele, ele quis resolver a história da igreja, convocou o Concílio de Trento. Os decretos do Concílio de Trento são decretos infalíveis, porque foram debatidos pelos bispos da igreja, nem todos santos, mas havia também grandes santos que participaram do Concílio de Trento e Deus deu a sua assistência espiritual e o conteúdo do Concílio de Trento, embora não tenha sido ele não tenha sido deliberado ou seja, Paulo III convocou, tá? Depois outros papas levaram o Concílio de Trento, porque levou vários anos, e aí os decretos foram assinados. Mas vejam, nós não podemos agora pegar as culpas dos indivíduos, as fraquezas, as misérias, não é? As sem-vergonhices, tá? E deixar de crer na igreja quando os papas e os bispos ensinam aquilo que a igreja ensina há 2000 anos. Vou dar um outro exemplo. No caso aqui não é de filho. Mas peguemos o papa que condenou Lutero. Papa Leão X. Eu não vou aqui dizer aquilo que a gente, no fundo, acho que nós vamos descobrir no céu se é verdade, se não é verdade, etc. Então, mas tem boataria, né? O Papa Leão X, ele era, assim, mais gordinho, rechonchudo, com o rosto um pouco efeminado, maneiras um pouco efeminadas e na época que ele era Papa,
surgiu, assim, os romanos são muito pouco... Os romanos são meio desbocados e fofoqueiros, né? Não digo que todos os romanos sejam assim, mas assim, pelo menos nessa época, as coisas mostraram que tem certa característica ali no povo romano de convívio com o papado, e nas ruas da cidade aparecia escritos, né, pasquinatas, onde se acusava o Papa Leão X de homossexualismo. Vergonhoso e miserável. Eu não sei se é verdade, veja, não estou dizendo que é, não estou dizendo que foi, eu estou dizendo que, mesmo que tenha sido, esse Papa Leão X condenou Lutero e fez muito bem de condenar, porque errado estava o que Lutero ensinava e certo estava o que Leão X ensinava. Porque Leão X, neste caso, está ensinando a fé de 2000 anos da igreja. No caso aqui, na época dele, 1500 anos, né? De 1500 anos da igreja. Então, portanto, era ele quem estava com a fé apostólica e Lutero estava inventando uma nova fé. Agora, existe uma mania, não é? A qual mania sempre esteve fora da igreja, nos inimigos da igreja, e que parece que está entrando dentro da igreja, uma mania de confundir a fé que nós temos na instituição do papado com as pessoas individuais e os seus erros privados. Né? Privatorum culpa, diz Papa Pio XI. Então, você vai dizer assim, mas padre, então assim também o senhor não está ajudando a gente, o senhor está, espera lá, padre Paulo, o senhor está fazendo, pegando um cabelo e dividindo no meio, o senhor quer que a gente distinga as coisas, mas como é que eu vou saber quando o Papa está fazendo uma coisa e é culpa privada, e quando um Papa está fazendo uma coisa e é o magistério pontifício? Espera lá, como é que o senhor quer que eu distinga isso daqui? Não, não precisa distinguir. O que precisa é somente fazer o seguinte: acolher o ensinamento dos 266 papas sem excluir nenhum. Se você fizer isso, nesse exercício de continuidade ao longo dos séculos, você terá uma fé católica. Haverá nuances e diferenças, etc e tal, isso, aquilo lá será coisa privada, pessoal, ou talvez coisas da época, não é? Mas a fé e o organismo, que é a igreja, persevera e continua ao longo dos séculos. Então, aqui está o nosso amor pelo papado. E é por isso que São Josafá, ao derramar o seu sangue pelo papado, nos dá um exemplo soberano e fantástico. São Josafá, como eu disse no início da nossa transmissão, foi um bispo que viveu lá, né, na área da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia atual. E ele lutou para trazer aquela porção do povo de Deus de volta para a unidade com a Igreja de Roma. Pergunto, por acaso São Josafá achava que os papas eram todos imaculados, santíssimos e irrepreensíveis? A resposta é evidente que não. O próprio Papa Pio XI, ao colocar isso na encíclica de 300 anos do martírio de São Josafá, atesta que a fé católica não é essa. São Josafá, porém, sabia que a unidade da igreja não é simplesmente um sentimento, mas é uma unidade efetiva. Ela é afetiva, mas é também efetiva, e esta unidade efetiva
ela é católica. E católica quer dizer o seguinte, com o todo. O todo quer dizer, eu não escolho um pedacinho. Eu tenho comunhão com o dedo mindinho, mas não tenho a comunhão com o anular, nem com o médio, nem com o indicador, nem com o polegar. Não, eu tenho comunhão com o corpo inteiro. Então eu não tenho comunhão. Essa é a comunhão da igreja. Então, essa união católica quer dizer o seguinte, quod semper e quod ubique. Ou seja, a fé, ela é a fé da igreja do mundo inteiro e de todos os tempos. Ubique quer dizer do mundo inteiro e semper quer dizer de todos os tempos. As duas coisas têm que acontecer, senão não é a fé da igreja. Por quê? Existem épocas da igreja em que a verdadeira fé católica se torna bem rara. Então não adianta você ficar só com o ubique. Você tem que apelar para o sempre. Ou seja, não adianta você dizer, está todo mundo acreditando nisso aqui. Sim, mas esse todo mundo inclui todas as gerações passadas até chegar a Jesus Cristo, os apóstolos de Jesus Cristo? Se não inclui, então não é todo mundo. O nosso todo mundo, nós temos uma democracia na igreja, se eu pudesse usar essa palavra, a igreja não é democrática, não é isso. Não, mas nós temos uma democracia na igreja que inclui os mortos. Essa expressão ela é de Chesterton, né? Mas ela assim, ele não usa isso com relação à igreja porque é inadequado. Mas é interessante nós notarmos isso, porque existem épocas da igreja em que a fé católica fica mais ou menos desaparecida, ela desaparece do mapa. Você veja, por exemplo, eu citei o Papa Libério. Na época do Papa Libério, não é? A verdadeira fé católica desapareceu do mapa. Eram pouquíssimos os bispos verdadeiramente católicos. São Jerônimo, ao descrever esse período, diz assim: o sol se pôs, e no dia seguinte, quando o sol nasceu, ele se espantou de ver que o mundo era ariano. Ou seja, o sol foi dormir, se pôs, e o mundo era católico. Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Vocês que são católicos. Foi dormir. No dia seguinte, quando o sol nasceu, não era todo mundo católico aqui, como é que viraram arianos assim, do dia para a noite? E foi o que de fato aconteceu. Quem que era católico? Santo Atanásio, uns poucos bispos que ousavam estar com ele. Depois, os padres capadócios, ou seja, os santos bispos capadócios, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzo, São Gregório de Nissa, até que finalmente, quando passou essa tormenta de bispos, de uma multidão de bispos hereges, arianos e semi-arianos, a igreja, por intervenção divina, pela providência divina, foi restaurada e a fé católica voltou. Mas vejam, se nós vivêssemos naquela época lá dos arianos, em que havia pouquíssimos bispos católicos e o próprio Papa, o Libério, estava assinando documentos errados, onde nós iríamos procurar firmeza da fé? Se a gente fosse procurar o ubíque somente, não seria a fé católica. Nós temos que procurar o semper. Temos que procurar a fé dos séculos passados. Então nós temos que procurar a fé de 2000 anos da igreja, de todos os lugares. Aqui no Brasil, nós temos mania, alguns teólogos e pregadores têm a mania de dizer, nós temos a fé, né, da América Latina hoje. São dois adjetivos que não são nem ubíque e nem sempre. Se é a fé só da América Latina e não é do mundo inteiro, não é católica, porque não é ubíque, não é de todos os lugares. E se é do hoje
e não do ontem. Então, não é católica, porque não inclui todas as gerações passadas. Então, não existe isso. Se a coisa é católica, ela não é particularista. E aqui está a certeza da nossa fé. Não é? E por esta fé, nós precisamos estar dispostos a derramar o nosso sangue. Quando Jesus perguntou aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Fizeram uma espécie de pesquisa do Ibope, com margem de erro de 2 pontos para mais e 2 pontos para menos, e erraram clamorosamente. A pesquisa do Ibope, quando foram perguntar para o povo quem era Jesus, não acertaram uma sequer. Fora. Erraram de forma crassa, medonha. Que Jesus era um dos profetas, que Jesus era Elias, que Jesus era João Batista reencarnado. Jesus perguntou: e vós, apóstolos? Vós que eu escolhi entre os discípulos para estarem comigo, vós que sois o meu colégio apostólico, ou seja, os bispos, né, entre aspas, os apóstolos são mais do que somente bispos, mas sim, o colégio episcopal. Vós quem dizeis que eu sou? E então, o primeiro dos apóstolos, aquele que seria instituído por Jesus, o chefe visível da igreja, Pedro, disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus exultou de alegria. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne, não foi o sangue, não foram os impulsos humanos, não foi o Ibope e nem o mundo e nem a propaganda quem te revelou isso, mas foi o Pai do céu. Ali, São Pedro foi iluminado interiormente pelo Espírito Santo. Esta fé é a fé sobre a qual a igreja é edificada. E você é convidado a ter esta fé. A não seguir os impulsos nem da carne nem do sangue. Nós, na nossa vida interior, na nossa vida de oração, podemos ter esta experiência de São Pedro. Jesus ficou tão feliz porque viu a fé acontecendo no coração de Pedro. E Jesus quer ver a fé acontecer no seu coração. Quando você vai rezar e a sua inteligência é iluminada e a sua vontade é convidada, e você vê, é a verdade católica, é a verdade de 2000 anos, é a verdade pela qual os mártires morreram, é a verdade pela qual os missionários entregaram sua vida, é a verdade pela qual os monges se consagraram, é a verdade pela qual tantas carmelitas ficaram atrás das grades, numa clausura de entrega e de amor a Deus. É a verdade pela qual pais e mães de família deram sua vida. Santos leigos como São Thomas More, que derramaram seu sangue por amor ao papado. É a verdade pela qual santos bispos morreram, como São Josafá. É a verdade pela qual nós precisamos viver e pela qual nós queremos morrer. Que felicidade! Que felicidade saber que, se permanecermos nesta fé, estamos na felicidade de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Mas não nos enganemos que essa bem-aventurança e essa felicidade, ela não é uma felicidade reconhecível pelos homens, porque ela é uma felicidade interior. Jesus disse:
perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. O mundo me odiou, odiará a vocês também. Uma das características da fidelidade católica ao longo dos séculos, de 2000 anos, e é uma constante, às vezes mais, às vezes menos, é que a verdadeira Igreja de Cristo, ela é sempre antagonizada, hostilizada pelo mundo. A verdadeira Igreja de Cristo, ela é crucificada como o seu Senhor. Mas existe uma felicidade, porque é esta felicidade que nosso Senhor Jesus Cristo disse nas bem-aventuranças. Felizes, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, caluniarem e disserem todo tipo de injúria contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa no céu. Hoje, São Josafá está lá feliz, alegre. Aliás, já estava aqui na terra, porque ele, sempre, em várias homilias dele, ele disse que sonhava com a alegria de morrer como mártir, pela fé na unidade da igreja, pela fé romana, pela fé da igreja unida ao Papa. E quando alguns dias antes de morrer disseram para ele, olha, estão fazendo um complô contra você, ele ficou alegre, porque estava se aproximando da possibilidade do martírio. Este homem que morreu com 40 e poucos anos de idade e derramou o seu sangue, foi atacado, morto, com a machadada na cabeça por um grupo de homens que depois pegaram o seu corpo e jogaram no rio. Esse homem é feliz. Quiseram fazer de tudo para esconder o seu corpo. Mas depois, por um milagre divino, uma luz que saía do fundo do rio disse onde estava o seu corpo. Foram lá, resgataram o corpo. Esse corpo deste homem feliz e bem-aventurado hoje está sepultado lá na Basílica de São Pedro. Eu me lembro com alegria de ter participado da missa presidida pelo Papa São João Paulo II, em que se celebrava, né, os 400 anos da união, né, dos rutenos, dos ucranianos, né, lá na Basílica de São Pedro. E depois, terminada a missa com o Papa, os bispos ucranianos se reuniram com grande emoção e com grande fé e gratidão ao redor do altar, lá na Basílica de São Pedro, onde está sepultado São Josafá, para cantar hinos de louvor a este homem que morreu pela unidade da Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Essa fé de 2000 anos, na qual nós queremos viver e morrer, mesmo que seja como mártires. Deus abençoe você, que os céus nos abençoem e nos deem a graça da fidelidade à Santa Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.